O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Ei! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Vou voar para o céu. Vem também, Ele chamou. Salvação, esperança e júbilo. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo. Que satisfação mais uma vez estar com você aqui, proclamando a plenos pulmões. Por hoje deu, por hoje chega, por hoje eu não vou mais pecar. Isso é uma proposta, tá? Para que nós saiamos cada vez mais de uma atmosfera de pecado, de uma vida de pecado, para que a gente vá para a santidade. E saiba, é possível. E saiba também que o PHN, ele tem três passos principais. Vou falar para você. Primeiro passo, decisão. E olha, essa decisão é só você que pode tomar. Toma decisão hoje. Chega, para, né, de ficar preso a esse vício, preso a esse relacionamento tóxico, preso a tantas coisas que te afastam de Deus. Chega, por hoje, não. Segundo passo é o passo de viver em estado de graça. Quanto tempo faz que você não se confessa, por exemplo, né? Quanto tempo faz que você não vai para a igreja? Ou se você vai para a igreja, vai participar da Santa Missa, pergunto para você qual a frequência dessas participações de missa. Como tem sido a sua vivência cristã? E aí, o terceiro passo, virtude. O que é virtude? Contrário de vício. O que é o vício? O mau hábito repetido. Quer tirar maus hábitos da sua vida? Então, é só viver uma vida direcionada para as virtudes, e com certeza a sua espiritualidade ela vai se transformar e vai tocar a realidade. As pessoas vão perceber que você está mudando,
que você está mudando para melhor, que você está sendo mais maduro, mais honesto, mais honrado, mais cristão de verdade, autêntico. Então, 3 passos, por hoje não vou mais pecar, é o método de busca de santidade. E toda terça-feira, graças a Deus, há 27 anos, este programa está no ar levando isso, tá? Levando essa proposta de santidade e trazendo até aqui histórias reais de pessoas que tiveram o batismo no Espírito Santo, o encontro pessoal com Jesus e, por causa disso, mudaram a sua vida e hoje buscam a santidade. Então, nessa noite, mais uma história para mostrar para você, tá? E renovar aos nossos corações de que viver buscando a santidade é possível, sim, nos dias de hoje, tá bom? Então fica aí que o programa tá sensacional, garanto para você. Bom, antes de continuar, quero dar uma boa noite para toda a equipe técnica que está aqui, câmera, iluminação, áudio, o pessoal do transporte, o pessoal da central técnica, fotografia, tem a rodo nesse programa, mostra a galera toda, aí as câmeras aí, dá um tchauzinho ali, meu parceiro. Aê, você mesmo que tá ali, que bacana, os 2 caboclos aí, ó, aparecendo na TV, bacana, né, gente? Gente que trabalha aqui, ó, toda terça-feira, aliás, todo dia isso aqui, cara, todo dia, para levar a evangelização até você. Tem muita gente nos bastidores levando a evangelização até você, tá? Mostra aqui o Douglas, a Maria, nossa produtora, o Douglas está na fotografia. Vem para cá, Adriana. Olha esse quarteto. Esse quarteto aqui é o Quarteto Fantástico. A Adriana chegou aqui, boa noite, Adri. Meu irmão de comunidade, o Douglas, está ali. A Maria, nossa produtora. E, meu Deus do céu, a Camila. Desculpa, Camila, esqueci o nome. Camila, olha aí, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho ali, minha irmã de comunidade também, a Camila. Que bom, gente. Jovens lindos de Jesus. Você quer ser mais bonito? Seja de Deus, rapaz. Você não é de Deus, aí você vai ficando feio. Para com isso, tá bom? Aqui à minha esquerda, Banda PHN. Ó, turma massa, hein, cara? Estamos saindo em missão, graças a Deus. Tá sendo muito bacana essa experiência neste ano de 2025. Tá ali na guitarra, João Abreu. Aí o João, mostra o João Abreu, gente. Vai, é ao vivo, Brasil! Mostra o João ali. Vamos lá. Aê! O João Abreu na tela, na íntegra aí, beleza, João? Boa noite. Ali mais atrás, Rafael Esperança. Dá um tempinho ali, meu parceiro já captou ali. Aê! Rafael Esperança, esse jovem rapaz de baquetas na mão, né? Que o rapaz é fera. E o Cleuber Neves. Olha o... Deixa eu ir até o Cleuber. Você riu do quê, cara? Você tá rindo? Boa noite, boa noite. Tá rindo de quê, cara? Eu não sei, você que tá rindo, rapaz. Essa banda, gente, ó, leva essa banda pra sua cidade. É muita evangelização, muita risada, parceiro. Com certeza, com certeza. O bastidor assim, é importante e fundamental, né? Fundamental, né? Ó, só não pode tirar a alegria e o lanchinho dos meninos, né, parceiro? Jamais, não pode não. Samuel Ferreira, boa noite, irmãozão. Como é que estamos? Boa noite. Você tá bom, cara? Bem, graças a Deus. Massa demais. O que foi esse PHN, meu PHN parceiro? foi demais. É uma bênção de Deus ver esses monte de gente aqui. E que bom que foi que a gente conseguiu botar em prática o nosso show, né? Iluminação maravilhosa, tudo sensacional, tudo cara. de primeiro mundo. Tudo de primeiro mundo, a galera agitando. E agora nós vamos com os efeitos deste PHN que aconteceu aqui pelo Brasil afora. Então, ó, o show também pelo Brasilzão, Exatamente. Brasil afora, tá muito legal, né, cara? E aproveite, olha, esse ano de 2025 você não consegue levar mais a agenda já está lotada, mas 2026 aproveita que temos aí algumas datas ainda, hein? Ainda temos algumas datas para você levar o show PHN. Show lá na sua PHN cidade, vai a né? banda inteira, gente. A banda inteira faz um showzaço. O que nós fizemos aqui neste PHN desse ano, nós levamos aí para sua cidade, né? phn@cançãonova.com para poder levar o show da banda PHN, beleza? É isso aí. phn@cançãonova.com. Fechou, meu parceiro? Fechou, meu parceiro. Fechou. Padre Edson. Jovem. Sua bênção. Jovem sou eu. Deus abençoe. Você tá Deus bom, abençoe padre? a toda a equipe aqui do PHN também, você que nos acompanha de casa, enquanto você acolhia
todo mundo, eu fiquei pensando, assim como aqui no Carisma Canção Nova, né, começou ali com a moção do Padre Jonas, e bem aqui surgiram famílias também do PHN, desta bandeira, né, deste método, já depois de tanto tempo, né? Quantos anos, Peter? 27 anos. 27 anos, também nós encontramos já famílias que foram transformadas por conta deste método de santidade, que é para jovem, que é para adulto, mas também para as famílias, para os casais. Então, com o propósito de santidade, geraram famílias santas. Então, aqueles que nós vamos entrevistar hoje é um casal, compartilhar um pouco para nós essa realidade. Legal. Então hoje o PHN tem um casal, gente. Que coisa maravilhosa, né? Vamos fazer assim? Não vamos perder tempo, não. Você pode participar dos comentários também do nosso Instagram, tá? PHN_oficial. Underline é aquele risquinho ali embaixo, tá? PHN_oficial. Tá passando na tela. Você pode participar do programa também. Beleza? Banda, prepara o groove aí enquanto eu pego a colinha do padre, que é importantíssima para mim e para o padre. Tá certo? Vamos lá, esse jovem casal, gente, eles são lindos demais, vocês vão ver, incrível. Vocês já vão ver pelo estilinho deles, maravilhosos, tá? A banda prepara o groove aí, chega pra cá pra conversar com a gente no programa PHN de hoje, Renan e Vilma. Chega pra cá, meus irmãos. Boa noite, Renan e Vilma. É Vilma mesmo, né? Sim. Ah, Vilma tá, mesmo. porque pode ter outra Wilma. pronúncia. Ou Vilma, né? né? Aliás, tem uma lenda urbana, nada a ver, né? Tem uma lenda urbana aqui que rola sempre nos PHNs. meu Deus. O Wilber. Mas É Na do nossa nosso época, tempo. É, a gente do- escutou no acampamento muito Cê esse nome lembra? sendo chamado. o Há povo 23 anos gritava. atrás, o Wilber Aí já você estava perguntava aí. quem é Olha esse, só. né? Há 23 anos atrás vocês fizeram acampamento PHN? Fizemos. Jovens. Gente, que legal. Nosso Viu o namoro. PHN gerando famílias santas. Amém. Legal. Ó, bom, vamos conhecer a história de vocês, que é muito interessante. Eu já começo perguntando para você, tá, Vilma? Boa noite, seja bem-vinda, né? A cidade de vocês mesmo? Sobradinho DF, em Brasília. Sobradinho, Brasília. Sim. Ó, que bacana. Então, um abraço, né? Manda um abraço aí pra galera toda. Tenho certeza que Sobradinho deve estar assistindo agora. Um abraço a todos Sobradinho, Ao Pra nosso paróquia. pároco, ao nosso pároco Padre Sérgio, da paróquia São José Esposo de Maria, em Sobradinho 2. e toda a nossa comunidade paroquial. Que legal. DF, Distrito Federal, no caso, né? Sim. Ah, então tá bom. Ele falou DF, eu dei uma... né? O professor de geografia deu uma perdida aqui. Procurou, assim. Tá certo. Vamos lá, então vamos começar com você, Vilma. Você cresceu em uma família que não tinha Deus. Olha só. Como centro, né? Pelo menos não estava no centro. Qual foi a maior dor que você sentiu na infância que você talvez imagine que seja por causa disso? Deus não estava no centro. Vamos começar por aí, que isso aí é interessante quando você escreveu a sua história para nós. Boa noite, né? Boa noite. Novamente. É bacana voltar atrás, né? E repensar em tudo que eu vivi, porque dali me deu forças para buscar algo que eu queria, que eu não tinha. Além da falta de Deus, que era muito, além de ser invisível, né? De não ter ali, mas era muito visível aquela falta, porque dali faltava tudo. Faltava diálogo, faltava amor, faltava compreensão, faltava uma família, né? E aí eu vivi vários tipos de agressões dentro do meu lar, né? Ali era um momento de, em vez de ser um conforto, um acolhimento, era um momento de muito sofrimento mesmo, né? E uma falta que tinha muito assim para mim, que era muito grande, que eu tive uma dor muito grande, era a falta do meu pai. Eu penso que muitas coisas que eu vivi na minha infância podia ter sido resolvidas se eu tivesse o meu pai presente. O seu pai era vivo. Era vivo. Era vivo, mas era ausente, então a Sim, ausência. minha mãe engravidou de um namorado e o meu pai, quando descobriu que ela estava grávida, ele foi embora. E aí ele, por algum tempo, ainda, né, esteve presente, mas não foi aquela pessoa que acolheu, que foi pai de verdade, né? E isso me fez sentir falta de um pai.
E engraçado que não ter o pai presente na terra me fez sentir falta mais ainda de um pai maior, que é o nosso Criador. E isso me fez buscar algo maior. Nossa, interessante essa associação, né, padre? O pai da terra, o pai do céu, né? Vínculo, né? E sabemos que, às vezes, também em algumas relações, né? As mulheres saem em busca de um pai, né? Então, hoje, na realidade do PHN, na realidade dos acampamentos, dos atendimentos também, quantas mulheres, né, que estão sofrendo porque estão procurando num jovem A Karen. o pai, né? E aí não dá certo, né? Sabemos que não está certo. Mas temos aqui uma pergunta pro Renan, assim, ao escutar a Vilma partilhar sobre a história dela, que você conhece também, o que mais, assim, move, né? Toca o seu coração, assim, enquanto esposo hoje? Boa noite a todos, né? Boa noite. É um prazer estar aqui hoje. E com relação à história da Vilma, o que sempre me tocou mais foi a questão do pai dela, né? Que Certo. ela sofreu bastante. E eu tive sempre um pai muito presente. E a Vilma, com o nosso começo de relacionamento, ela teve o prazer de conhecer o meu pai e ela me fez abrir os olhos com relação ao amor que eu não estava dando ao meu pai que eu merecia. Eu estava muito envolvido na igreja e aí com isso não tinha tempo para nada e ela pegou e puxou minha orelha várias vezes. Você tem um pai aqui, então vamos dar atenção. E eu agradeço ela até hoje porque a gente conseguiu dar essa atenção para o meu pai coisa de 30 dias antes dele vir se internar e ficar 40 dias na UTI, vinha falecer. E o que eu mais tento ajudar a Vilma com relação a isso é com relação à falta do pai dela, né? Sim. E eu acho que no nosso relacionamento e eu me tornar um exemplo de pai, isso ajuda muito também com relação a essa falta dela, né? Certo, e é interessante você falar isso, porque quando falamos do sacramento do matrimônio, tem uma palavrinha que é a complementariedade, né? Então, nesse sentido, já ali no começo, vocês viveram essa realidade também, né? Ela, por conta da falta, te ensinou a valorizar uma presença que você tinha, mas não dava a devida atenção, o devido amor, né? Bonito. É interessante também que ele falou, que você falou, né, o Renan, que pelo jeito você era um pouquinho mais de caminhada e ela estava entrando nesse caminho. É mais ou menos isso? Ele já estava mais na igreja, você ainda não. Foi isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Meus pais eram católicos, mas aqueles católicos não frequentes, né? Sim. Eles eram aqueles católicos sociais, podemos dizer. Iam para batizado, para casamento, mas a gente não frequentava a missa frequentemente, né? Nem diariamente, nem nos domingos. Então, eu vim conhecer a Deus por conta de uma menina que estava a fim de mim, me conheceu em casa e me chamou para um grupo jovem. Então calma aí, porque agora é a Vilma. Peraí. Ô, Vilma, Não adianta. que história é essa que você conheceu a catequese por curiosidade? Que surgiu essa curiosidade? A gente brincava muito na rua, né? Então, assim, a gente era muito carente mesmo. A gente morava na casa mais simples da rua. Então, a gente ficava mais na rua mesmo, largada, assim, brincando com todo mundo. Em Sobradinho mesmo. Sim, era uma rua, assim, bem agitada, com muitas crianças. E eu percebi que todo sábado não tinha ninguém, né? A gente saía para brincar, tava eu, meus irmãos, meus primos, e não tinha mais ninguém. E aí, um dia, eu perguntei para as minhas amigas assim, olha, para onde vocês vão no sábado? Aí elas... Que eu tô sabendo, gente. vocês todo estão mundo saindo. vai, ninguém avisa, né? Não chama. Aí eu lembro que elas falaram assim, a gente vai para catequese. E tinha uma paróquia muito próxima da nossa rua, né? Assim, questão de 5 minutos, Imaculada Conceição. Uma paróquia grande lá na nossa cidade. E aí elas iam para catequese. Eu falei, eu posso também ir? Aí ela, claro, mas a gente precisa esperar as inscrições, né? Só que aí a tia dela, ela comentou com a tia dela, e a tia dela falou, não, a gente vai matricular ela. Ela foi lá, conseguiu me matricular, eu tinha 11 anos de idade. E aí eu fiz a primeira Eucaristia, né, a primeira parte, e com 12 anos eu recebi o sacramento da Eucaristia e do batismo. Praticamente por conta própria, então, né? Sim, eu Você fui foi atrás. sozinha, eu fui eu ia com elas, a gente tinha a mesma idade, né? Então a gente participou um ano, no ano seguinte o meu catequista ainda perguntou assim, mas você tem padrinho? Eu falei assim, não tenho padrinho. Aí ele falou assim, eu posso ser seu padrinho? Eu falei, se o senhor quiser, né? Aí ele foi o meu padrinho de batismo. Eu lembro que no dia do batismo, minha mãe não quis participar, porque ela disse que
não fazia parte do que ela acreditava. Eu recebi a Eucaristia também sozinha. Eu vi todas aquelas famílias lá. E eu não tinha ninguém. Mas foi tão bacana que a comunidade, né, a rua onde eu morava, e as meninas, as tias, se reuniram. Elas alugaram o vestido, fizeram tudo para que eu pudesse receber o sacramento. Talvez aquele momento ali para mim era só uma coisa de criança, né? Mas tinha uma importância muito grande na minha vida, né? Porque eu acho que ali começava a minha história. Quando eu me batizei e fui recebida como filha de Deus. Quando eu recebi Jesus pela primeira vez, eu queria viver uma vida nova, diferente de tudo que eu já tinha vivido. E eu não tinha ninguém ao redor. Mas eu percebi que a comunidade era aquilo ali, né? E o meu padrinho, ele falava muito assim sobre essa questão da gente estar na comunidade, da gente viver as coisas de Deus, mas não só na igreja. E eu recebi aquilo como um presente mesmo de Deus, né? Então, assim, eu recebi a primeira Eucaristia. Aos 15 anos, eu fui crismada. E aí eu fiz um encontro de jovens. E o encontro de jovens chamava JAM, Jovens por Maria. E lá uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito belo e levo para a minha vida e ensino para os meus filhos, que não tem como chegar a Jesus se não for por ela, que ela nos leva a Ele. E eu tenho uma paixão imensa, porque naquele encontro ela me acolheu como mãe. Eu lembro que no final do encontro estava todas as famílias e a minha não estava novamente, porque não acreditavam naquilo. Mas ela estava lá. E naquele encontro, por mais que eu tivesse já recebido Jesus, tivesse recebido os meus sacramentos, naquele encontro Deus falou comigo. E Ele falou assim: você é minha. E você não vai mais sentir falta do seu pai. Nada no mundo vai te fazer diferença porque você tem a mim. E ali eu me senti diferente, tá? E quando uma das coisas que mais me tocou naquele encontro, eu sempre achei muito belo assim, as famílias. As questões das famílias me chamavam muita atenção. Aonde eu ia que tinha uma família, eu queria ver, eu queria participar, eu queria perguntar, eu queria saber por que aquela família estava junta, por que tinha aquele filho, qual era o sonho. E lá no encontro teve uma família linda que entrou e deu testemunho de família santa. E eu falei para Deus naquele encontro: é isso que eu quero. Eu entrego tudo se você me der uma família. E assim, Deus preparou tudo na minha vida, sabe? Daquele dia em diante, eu quis viver a santidade, eu quis buscar a castidade. E aí eu estava vivendo um namoro do mundo. E fica tranquila, viu? Viu? De chorar, porque as emoções brotam mesmo, né? Vem à tona. Imagina uma criança que viveu algo tão profundo, tão verdadeiro, e a família meio distante, né? Então fica à vontade, viu? Você está em casa. Pode continuar. Sozinha. E aí eu estava vivendo um namoro do mundo, e lá fui muito tocada pela questão da castidade, da santidade, das coisas que o jovem podia largar para viver por Deus. E eu falei: Deus, eu largo tudo, mas a gente vai fazer um contrato. Eu largo tudo e o Senhor me dá uma família. Eu não quero como aquela ali, não. Eu quero melhor que aquela ali, porque eu sei que o Senhor pode. E aí eu decidi viver as coisas de Deus. Eu me entreguei àquele encontro, àquele movimento, e comecei a aceitar tudo que Deus me chamava. E aí um dia o meu namorado falou para mim assim: e aí, como é que vai ficar? Eu falei assim: agora eu quero as coisas de Deus. Aí eu falei: você quer fazer o ENAC comigo? Aí ele falou: aceito. E todo mundo falava assim: quem faz o ENAC, ou casa ou separa, né? Que é o Encontro de Namorados com Cristo. E a gente fez o ENAC, só que ele não estava decidido a viver as coisas de Deus. E logo depois a gente se separou. 5 anos e 3 meses de namoro. Eu sofri muito, porque eu imaginava 5 anos é para casar, né? Mas Deus estava me libertando, né? E aí eu lembro que um padre fazia o nosso acompanhamento, era um padre até africano, e ele era uma pessoa maravilhosa. Eu não sei falar o nome dele, que era muito difícil. Mas ele acompanhava a gente. E aí, quando ele viu um dia no encontro dos namorados lá, eu ainda fui no próximo encontro, né, na reunião. E aí ele falou: o que está acontecendo, minha filha? Aí ele: você quer conversar? Eu falei: quero. E ele falou assim: o que está acontecendo? Por que você está sofrendo? Eu falei: a gente terminou, padre. Aí eu contei toda a história para ele. Eu falei: ele me traiu e ele não quis mais continuar por causa da castidade. E ele falou assim: agradece a Deus porque ele sabe de tudo.
E aí ele falou, pensa que se fosse depois de casado, né? Foi agora no namoro. E aí ele falou assim, você tem um sonho? Eu falei assim, tenho, pá, de ter uma família, o senhor sabe disso? Ele falou assim, então pede para Deus um homem do jeito que você quer. E aí eu pedi para ele. Ele falou bem assim, você confia nos planos de Deus? Eu falei, confio. Aí ele falou, você vai pedir, vai guardar dentro da sua Bíblia e só vai rezar por isso, que Deus vai fazer. E aí eu pedi, né, Anjo? A Bíblia dela não fechou, ela escreveu um livro. Lindo, maravilhoso, rico. A lista é longa. A lista que ela fez para Deus achar eu. Ai, meu Deus Eu do falo céu. que nem tudo que a gente pede vem, né? Aí veio o Renan. Faltou o rico, é porque faltou o rico. Eu pedi só 3 coisas. Eu pedi que fosse uma pessoa da igreja, para que eu pudesse viver aquilo que eu queria. Eu queria uma pessoa que me amasse muito, para que a gente pudesse viver um matrimônio para sempre. E eu pedi que fosse o pai dos meus filhos, para que eu não pudesse dar ao meu filho aquilo que eu tive na minha infância, que foi a ausência de pai. Mulheres, estão solteiras? Tem uma listinha pronta já? Não, não fez. Ó, essa dica aqui da Vilma, de ouro, viu? Até o Renan deu uma calada, porque ó, entrou no coração. Tenho certeza que emocionou você, como emocionou a gente aqui também. Vou fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho. Você percebeu que tem muita história aqui, né? Já já a gente volta, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos cantando, daqui a pouco a gente volta. Deixa ele ser dono da sua vida. Ele quer você. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo, tô cansado de errar. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Uou! Há uma chuva de graça aqui e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama tua graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Oh, oh, oh. Há uma chuva de graça aqui e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. João Abreu.
chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, oh yeah, yeah. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Oh, 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 oh. É isso aí, amigos! Que maravilha, viu? Quer levar um show PHN para sua cidade? Já falei, vou repetir, tá? phn@cançãonova.com. Para esse ano 2005, 2005, gente, o que é isso? 2025, nós não temos mais data, tá? Mas nós vamos já planejar o 2026. Olha, vai ser sensacional a gente estar aí onde você está, tá bom? Levar essa proposta de santidade até a sua cidade, né? Já pensou a gente cantando essas músicas do programa PHN aí com você? Fazer aquele showzaço que nós fizemos no acampamento PHN aí na sua cidade? Já pensou? Então, ó, phn@cançãonova.com. Fechou? phn@ o quê? Isso, cançãonova.com. Então tá bom, minha gente. Olha, galera, acabou o acampamento PHN 2025, mas não acabou aqui, ó, os livros do Padre Edson, gente. Continua aqui o método PHN, Passos para uma Vida em Deus. Para você que esteve aqui no acampamento PHN e não adquiriu, vale a pena adquirir e continuar essa vivência no seu dia a dia, Isso, tá? e recordando que esse primeiro é para todo ano, não é isso? Isso, para todo ano. E Isso o aqui- temático para você recordar tudo que você viveu aqui no acampamento PHN, as pregações que você escutou, tudo ali naquele livrinho, não é isso, Peter? É isso aí, ó. Esse livro aqui, Salvação, Esperança e Júbilo, é um livro que, além de ensinar você a viver, também vai ensinar você, que é pregador, a falar sobre o querigma, tá? Porque o acampamento PHN desse ano foi todo em cima do querigma. Então, tá aqui o livro, todas as explicações. Se você quiser aplicar um acampamento desse na sua cidade, você estuda isso aqui e aplica para a galera aí na sua cidade. Maravilhoso, tá bom? Então, tá os dois aí, loja.cançãonova.com, tá? Loja.cançãonova.com, tem agasalho PHN, tem camiseta ainda no acampamento, enfim, toda a linha PHN à disposição, à sua disposição, e os outros produtos da Canção Nova também, beleza? Bom, vamos lá, vamos voltar para essa conversa aqui, porque tá demais. Você emocionou a gente. Ouvi uma no bloco anterior, falando da sua busca pela Eucaristia, da catequese, da crisma, e a sua família não está por perto, né? Você buscando ali como criança sozinho os sacramentos, marca você, porque qual criança que não gostaria de ter os pais perto nesse momento, né? Tão importante, tão sublime, mas enfim, Deus interviu. Padre, tem duas perguntas aí, eu vou deixar na sua mão. Arrebenta aí, padrão. Nós ouvimos ali a sua história, mas agora vamos escutar um pouco o Renan, né? Nós queremos saber se nesse período, mais ou menos nesse período, que a sua esposa vivia tudo isso, se você já era inserido também na igreja, ou seja, como era a sua relação com Deus antes de conhecer a Vilma, tá bom? E depois você pode aproveitar e dizer para a gente de novo também, eu faço depois a pergunta, como você vê esse papel de apoio na vida dela com todo esse sofrimento que ela viveu, que ela compartilhou? Eu não era inserido na igreja, fui batizado quando criança, mas meus pais não participavam da igreja, então eu não ficava, não tinha relação nenhuma, literalmente, com a igreja. E eu vim conhecer a igreja somente por conta de uma menina que estava afim de mim, morava próximo da minha casa, e me chamou para participar de um grupo jovem.
E aí, eu indo para esse grupo jovem, na verdade, o primeiro dia que eu fui, eu participei do grupo jovem, eu fui sempre muito brincalhão, extrovertido, faço amizade muito fácil. E aí, na mesma noite que eu participei desse grupo jovem a primeira vez, a tia do grupo jovem chegou em mim e pediu para mim ser o coordenador do grupo jovem. Para vocês Quantos terem anos, ideia. né? Eu tinha 17 anos. 17 anos, coordenador do grupo jovem. Já de cara, Ó, assim. de cara, já. Ela pegou e falou: a gente está precisando que alguém que tenha um ar de liderança, e o que eu vi essa noite aqui, eu acho que você vai ser o nosso coordenador. Eu falei: tia, eu não sei rezar nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, eu não sei nada. Ela pegou e falou: você vai aprender, mas a gente precisa de um coordenador e você vai ser o nosso coordenador. Você aceita? Na verdade, eu aceitei porque eu olhei para aquele grupo jovem, tanta menininha bonitinha, eu falei: rapaz, eu Que ainda bom chego coordenar. sendo coordenador, que bom. É moral demais, né? Então eu aceitei, mas eu aceitei mais por conta disso, para você ter noção. E aí, assim, vim conhecer a Vilma um tempo depois, que eu já estava na coordenação, mas Deus tinha um propósito, né? Se vocês lembrarem o que ela falou e o que ela pediu para Deus, ela pediu uma pessoa da igreja. E eu não era da igreja. Então Deus me colocou lá dentro e quando ela me conheceu, eu era coordenador do grupo jovem. Então eu já tinha um ponto positivo na listinha dela, né? Tinha um status. Né? E aí, somente depois disso, que aí eu fui... Depois que eu conheci a Vilma, que eu fui fazer a catequese, fui fazer a primeira comunhão, a crisma, para poder a gente casar. Para vocês terem noção, eu fiz uma semana a primeira comunhão, na outra semana eu fui crismado, e na outra semana eu já recebi o sacramento do matrimônio. Pra vocês Pergunta terem para ele ideia. quem foi a catequista dele. A Vilma. Olha só, gente, que interessante. Então, mesmo você, lá como coordenador, você ainda não tinha esses sacramentos. Não Só tinha. lá na frente. Que eu fui Então, fazer. por isso que aconteceu isso aqui. Olha isso Foi. aqui, padre. Agora eu entendo, Brasil. O que Que é aconteceu? isso? Irmão, o padre, olha só. Um presente de um namorado para namorada. Tá fartando. Tá faltando tecido aqui. A Bastante, né? fralda. né? Irmão, É um palmo aí. como é que era, cara? Assim, Quando a gente se conheceu, ela veio com uma história de castidade. Certo. E eu nunca tinha escutado esse nome na minha vida. E aí, quando ela falou pra mim o que era, eu falei: não dá. E eu, como brasileiro, eu falei: brasileiro não desiste nunca, né? Eu falei: tá bom, vamos vou viver. tirar da cabeça dela Vamos esse viver. Só que aí eu fui tentando... As artimanhas, né? Ele me convencer dava a ela do saia. contrário. Então, aí eu peguei, dei uma sainha, e aí eu trabalhava, e aí eu chegava de noite, ligava nela, e falei: Anjo, eu chamava ela de Anjo, né? Põe a sainha pra mim te encontrar. Eu chegava lá, ela tava de calça jeans, eu ficava brabo. Ela nunca usou essa saia, pra você ter Nunca. noção. A gente... Ela tem 23 anos, Ô, Vilma, sem o que nem que você uso. pensou quando você ganhou esse presente? Que era um desaforo, né? Assim, quando a gente começou a namorar, a gente Deus não se escutou minha conhece- oração. meu Deus. Não, eu falei, não é a pessoa que eu pedi para Deus, né? Gente, é um Eu já palmo, tinha gente. decidido a viver a Isso, meu castidade, né? Tanto que eu falei para Deus assim, o meu próximo namorado ou era para casar ou eu ia para um convento, né? Eu já tinha feito esse propósito com Deus, ou eu vivia, ou ia casar, ou eu ia viver, né? Eu ia ser irmã consagrada. E aí, quando eu conheci o Renan, ele falou para mim, a primeira coisa que ele falou: eu sou coordenador do grupo jovem. Você quer ir para o grupo jovem? Domingo. E ele me levou para o grupo jovem como coordenador. E depois a gente foi conversar, e aí eu vi que não era nada daquilo, né? Eu falei: a pessoa não sabe nem rezar. Né? Eu falei: a tia, tem alguma coisa errada nessa Faltou ele situação. dizer assim: vamos pro grupo jovem, porque tá cheio de menininha bonitinha lá. É isso aí. Ó, casais, você que tá vindo aqui pra Canção Nova, isso aqui não é vendido aqui na loja da Canção Nova, não. Às vezes você tá ligando agora aí na TV. Nossa, eu quero um negócio. Esse negócio aqui não tá, é Não só tem, o né? texto da história, pelo amor de Deus, tá bom? Tá aqui, ó, Brasil. Tô jogando fora. Pronto. Brincadeira, tá, gente? Tô jogando fora Joga de verdade. fralda Não, faz fora. parte da história. Não. Agora, é interessante vocês terem guardado. Por quê? Porque fez parte de um período da história de vocês que vocês superaram. É Sim. bonito isso, né? Porque, padre, é interessante perceber que, assim, tudo que a gente viveu no passado não é vergonhoso. Porque, claro, a pessoa pensa assim: puxa vida, eu fui capaz de fazer isso. Porém, acaba sendo uma história linda, porque tudo aquilo que a pessoa viveu, apesar de não ser esquecido, mas se transformou em matéria-prima
de uma vida nova, né? Santidade. Agora imagina uma história dessa sendo contada para esses jovens, né? Já é só contar a história de vocês já é evangelização por tudo Sim. aquilo que vocês venceram, superaram. É muito lindo essa parte aí, né? Mas aí, você quer falar alguma coisa, Vilma? Pode Não, falar? pode. É isso mesmo? Então tá bom. Sim, tá tudo certo. Então vou continuar aqui então, ô Vilma. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que você conta assim, né? Você disse que a mãe do Renan te marcou ao dizer mais uma. Mais uma. Eita, você ouviu da mãe dele. Foi. E quando a gente se conheceu por uma amiga em comum. A gente estava conversando, ela chegou e falou, olha, esse é meu amigo, o Renan. E aí o Renan falou, vamos lá em casa? E aí eu fui com ele. Nesse momento, minha sogra estava... Não era minha sogra, né? Estava lá a mãe dele estendendo roupa. Ele falou, mãe, olha a Lorena. Ela cumprimentou. E aí, quando eu entrei, ele falou assim, e essa é minha namorada. Só que a gente tinha acabado de se conhecer, né? E ela mal me olhou e ela falou assim, mais uma. E continuou estendendo a roupa. Queimou o filme. São né? tantas, né? E aí, quando foi uma semana depois, ele me chamou pra sair, né? E eu falei assim, eu não quero ser mais uma. Primeiro que eu tinha saído de um relacionamento doentio, né? E, assim, já tinha sofrido bastante. E segundo, que eu tinha decidido que eu não queria ser mais uma. Se eu tinha Deus, se eu tinha decidido uma vida nova, por que eu ia ser mais uma, né? E aí, fez com que o Renan... Para mim foi bem complicado, porque eu tô no cheque especial até hoje por conta dessa história da minha mãe. Porque para tirar isso da cabeça dela, era presente todo dia. Era chocolate, era ursinho, para tentar ver se eu conseguia distrair ela de alguma forma, mas Agora, foi Renan, complicado. Ô, Renan, aproveitando essa pergunta, essa questão dos presentes, eu volto na saia. Você percebeu que ela ficou desconcertada ou você tentou ainda depois dar presentes semelhantes a isso? Não, tentei muito, você não tem Muitos. ideia, não. Eu chamava ela pro parquinho no meu condomínio, que era um parquinho que estava em Fazia construção, que era bem propostas. escuro. Fazia Eu proposta. tentava de tudo. Ela queria castidade, mas eu não queria de jeito algum. Só que... E as mães conhecem os filhos, né? E vou te falar o seguinte, e a gente fala isso muito em palestra, em testemunhos que a gente dá hoje para jovens, para casais de namorados. Se ela tivesse se entregado para mim, ela teria sido só mais uma. verdade. A minha mãe não estava errada. E eu falo isso e focado, inclusive, nas mulheres. Eu falo para você, que é mulher, o papel interessante que você tem no relacionamento hoje é esplêndido. Porque se... a gente tem até aquele ditado que fala que a mulher é a base, né? Então, se uma mulher saiba, edifica o seu lar, né? Certo. E se não fosse ela tentando e focando na castidade, porque graças a Deus a gente se conheceu, a gente nunca teve relação, né? Por mais que eu tentava, eu nunca consegui. Até a gente vir aqui para a Canção Nova, que é um outro passo que a gente vai contar. Mas se ela não tivesse resistido, ela teria sido só mais uma. Só mais uma. Ô, Renan, mas quando a sua mãe falou isso, mais uma, não gerou nada em você assim? Você estava Não, para mim determinado não. a Para mim não, porque conquistar mesmo? eu estava numa fase que era só mais uma mesmo, era ficar, não queria namorar. Eu recém tinha começado como coordenador e tinha várias menininhas que eu queria ficar no grupo jovem. Então, assim, para mim... Era uma verdade, Era, né? certo. E aí, assim, ele ficou um mês tentando me conquistar porque ele queria ficar, né? E Mas eu você falei também pra- não procurou nenhuma lá do grupo, não, né? Não, nesse momento não. E aí a gente, até que um dia eu falei pra ele, ou a gente namora ou a gente não vai, mas nem ter essa questão do contato, né, de conversar, porque ele queria porque queria ficar. Eu falei assim, ou a partir de hoje a gente namora ou a gente corta os laços. E aí foi quando ele aceitou namorar. E aí logo Mas depois a eu gente veio para comecei Canção com o intuito Nova. de conseguir o que eu queria, porque eu falei, eu namorando, às vezes eu consigo o que eu quero, e eu ia acabar... Foi quando ele me deu o presente da saia. Só que um mês depois a gente veio para Canção Nova. Ele tinha uma viagem lá no Grupo Jovem, e aí o Grupo Jovem ia vir para cá, ele não queria me trazer de forma alguma, ele fechou o ônibus sem eu saber, conseguiu lotar o ônibus com uma parceria, e aí, quando eu fiquei sabendo, já não tinha mais vaga. E aí eu falei, como assim? Você vai namorando para Canção Nova? E ele queria vir para Canção Nova, porque ele também sabia que aqui ia ter muitas... Quando eu não sabia o que era Canção Nova, e aí um amigo meu, filho da tia, virou para mim e falou bem assim,
É um lugar maravilhoso. Eu fiquei sabendo que tem mulher gata de todo o Brasil que vai para lá. Eu falei, rapaz, eu tô namorando, como é que eu faço? Falei, vamos tentar fechar o ônibus sem ela ir. A gente correu, fechou o ônibus e não teve uma vaga Ó, para ela. Mas vocês estavam namorando ou estavam ficando? Não, a gente nunca Namorando. ficou, a gente namorou. Ah, A gente foi um mês depois namoro mesmo. começou a namorar e aí ele planejou a viagem Ah, à Canção então vocês Nova. ficaram um mês Se conhecendo, em projeto, passeando, quase indo um para os mês. restaurantes caros, indo para lanchonetes O cheque boas. especial que ele falou. Muitos gastos. E aí a gente Entendi. começou a namorar um mês depois de se conhecer. E aí você veio pra Canção Nova namorando. Não, ele não veio sozinho, não. Porque uma semana antes de vir para... 15 dias antes de vir para Canção Nova, ele estava de plantão e eu fui para a missa. O nosso grupo jovem era muito unido. A gente tinha uns, no máximo, 30 jovens, mas a gente era muito unido. A gente participava da missa junto, de lá tinha um churrasco, um passeio. A gente passava o final de semana quase todo junto. E aí, quando terminou a missa, eu vi a tia do grupo jovem falando assim, tem 2 vagas. E aí eu falei, ai, tia, para onde? Ela, para Canção Nova. Eu falei, então uma é minha. Ela falou, tem que pagar hoje, porque falta 15 dias. Eu falei, não, consigo o dinheiro e vou. Liguei para o Renan e falei, olha, eu consegui uma vaga. Ele ficou muito bravo com a tia, mas eu consegui. E uma semana, ele não queria de forma alguma. E aí o meu padrasto, ele é evangélico. E aí nessa semana seguinte, ele começou a me ligar. Olha, Vilma, Deus vai te dar uma libertação, Deus vai te dar um livramento. E eu já estava com aquilo na minha cabeça. Você vai sofrer um acidente, mas Deus tem um propósito na sua vida. E a gente sofreu um acidente no domingo antes de vir para a Canção Uma Nova. A gente semana, vinha meu na Deus. quinta-feira, a gente estava dentro de um carro, ele capotou, a gente foi lançado fora do carro, eu fiquei presa embaixo das ferragens. Fomos salvos pelos bombeiros de helicóptero, assim, foi bem grave o nosso Vocês acidente. dois estavam no Os carro. dois. Tava, mas 3 pessoas, éramos 5. Uhum. Isso, a gente ia viajar na quinta, né? É, E no domingo a gente foi sofreu um domingo. acidente também, se reunindo para fazer churrasco. E aí a gente vinha para Canção Nova. Quando a gente chegou no hospital, o médico falou assim: olha, deixa ela aí, porque ela deve estar cheia de trauma. E os bombeiros ficaram comigo até ser atendido. E quando terminou o atendimento, o médico chamou os bombeiros, porque a minha mãe não se encontrava. E aí ele falou para ela: eu não sei o que aconteceu, mas ela não tem nada. Pode levar ela. E aí eu desci da maca, assim, depois de fazer todos os exames, porque para eles eu tinha sofrido um trauma na coluna, né? Tinha sofrido um... E aí não deu nada. E eu saí andando de lá. Então, assim, Deus tinha um propósito na minha vida mesmo. A gente tem Quando bem foi- claro pra gente que o inimigo tentou de tudo pra Pra que a gente gente não não vir pra viesse. cá, Sim. porque ele sabia que Deus tinha um propósito pra gente aqui. E aí a gente veio, participou do encontro, e numa das palestras do Dunga, do PHN mesmo. Exatamente Nesse neste rincão Nesse aqui. rincão, nesse rincão. Por isso que é um prazer a gente estar aqui hoje. Eu estava bem ali no fundão, que eu sempre fui da turma do fundão, e eu Fazendo escutei, bagunça, a gente estava lá. escutei o testemunho dele, e exatamente no momento que ele pediu para a gente enterrar o homem velho, e depois disso nasceu um homem novo, e a gente tinha que entregar alguma coisa que estava deixando a gente, atrapalhando a gente a seguir a Deus. Naquele momento eu decidi entregar a castidade que a Vilma tanto queria. É isso aqui? Saí daqui. Esse daqui. Saí daqui na mesma hora, corri na loja do Davi, comprei essa blusa Olha e só. dei para ela quando ela ainda estava na fila do banheiro para tomar banho no acampamento. Foi ali que começou a nossa história Esse de... território eucarístico, hein? É É um lindo. cantinho do Que coisa céu. linda. Olha o presente anterior e olha, Olha a mudança, olha este presente. Ó, como Deus aqui, ó, agiu. castidade. Essa camiseta foi clássica, né? Foi. Muita gente adquiriu essa camiseta. Castidade, Deus quer, Você você consegue. Você teve medo, Renan, de uma vez assumindo a castidade, querendo viver esse negócio de castidade e o julgamento das pessoas? Ixi, eu fui muito julgado no serviço. Você É não tem mesmo? noção. No meu serviço, eu trabalhava na Caixa Econômica, numa área de tecnologia que só tinha homens. E lá era distribuído e-mail pornográfico, essas coisas tudo. Quando eu voltei da Canção Nova, eu cheguei e falei bem assim, ó, a partir de hoje eu quero que vocês não me mandem mais e-mail. Eu decidi viver a castidade, mudei o meu relacionamento, meu estilo de vida. E a partir de agora eu queria que vocês não me mandassem mais esse e-mail. Aí começou a zombaria, né? Ah, virou mulherzinha, aí vieram, bateram assim na minha cintura, você tá com cinto de castidade, que não sei o quê. Então, assim, foi uma semana eles me perturbando. Mas depois começou um respeito.
Então, achei bacana isso. E só voltou a zoação de novo uma semana antes do nosso casamento. Porque os meus amigos pegaram e falaram, eu vou no casamento do Renan que vai ser rapidão. Porque ele vai falar assim, padre, vamos logo, que eu quero ir pra lua de mel, eu quero ir pra lua de mel. Então, Agora, foi só uma semana eu acho depois que do decisão é e depois do importante, casamento. Renan, você falar também, depois disso tudo, né, o que você fez para perseverar. Porque você perseverou tanto, né, para tentar, né, tirá-la da castidade. Aí depois tem essa trombada com Deus aqui na Canção Nova, esse território eucarístico. O que você fez para perseverar depois desse tempo Foram mais difícil muitos aí? encontros, todo lugar que a gente via palestra de namoro santo, a gente ia. E, assim, muita oração. Era engraçado que, assim, lógico que a gente tomou uma posição, mas tem hora que acaba que o corpo fala mais alto. E, assim, na hora que a gente estava beijando, que o clima esquentava, ela chegava em mim, vamos rezar o terço. Aí eu, não, tá brincando. Aí a gente rezava o terço. Então, a gente rezou muito o terço. A gente aprendeu a rezar o terço no nosso namoro, para poder conseguir viver a castidade. A gente começou a perceber que muitas coisas iam ter que sair do nosso relacionamento, né? Como os lugares escuros, como ficar sozinho. Então, a gente começou a sair mais com as pessoas. A gente começou até a questão da vestimenta, né? Eu percebi que se eu usasse uma roupa mais ousada, né? Eu também estava causando. Então, assim, o meu comportamento fazia diferença, né? Então, assim, a gente foi buscando algo que santificasse mesmo o nosso namoro, né? Então, assim, muita oração, muito diálogo. E foi um momento que a gente se conheceu, né? O namoro serve para isso, né? Para o amadurecimento mesmo do casal. Foi quando a gente descobriu o que a gente queria para a nossa vida. Foi quando a gente fez os planos, né? De quantos filhos, como seria a nossa casa, o que a gente, né? O que a gente ia deixar para trás, o que não entraria no nosso lar. Então, a gente cresceu ali, a gente amadureceu naquele tempo de namoro. E foi tão gostoso viver isso que, assim, a gente foi exemplo para muita gente que não acreditava, sabe? Muito mais vendo o Renan, que era aquela pessoa para frente, né? Que adorava as brincadeiras, que estava sempre no meio onde tivesse muitas meninas. E aí ver a mudança dele fez com que muitas pessoas acreditassem. Eu posso ser diferente, né? Eu posso dizer sim para Deus, né? Então, assim, tudo mudou. Naquele encontro, naquele acampamento, que a gente acampou ali embaixo, né? As barracas, a gente tinha uns molhou 5 as barracas. coisas, mas foi bom demais. Foi a melhor coisa da nossa vida, assim. PHN, chuva Chove, e frio, fria, venta. que todo Molhou ano, todas as gente, roupas, Molhou né? tudo, mas foi foi uma maravilhoso. benção. O pessoal Gente, gritando olha, Wilber é muito de lindo. noite. Olha, é muito linda essa partilha. Claro, a gente vai continuar no terceiro bloco, mas para a gente perceber o seguinte, a decisão é firme, mas aqui ainda permanece uma carne humana, entendeu? E não deve ser diferente, porque se também, mesmo no propósito de castidade, não existe atração, porque a atração ela vai continuar, e é saudável, e é humano o relacionamento. E aí vem a luta. Esta luta gera têmpera. E essa têmpera é o que robustece o conhecimento um do outro. Entendeu? Então, quando você tira esse apetite carnal, você começa a entrar, de fato, no que é o coração da pessoa, os planos da pessoa, os sonhos, os projetos, porque você vai construir uma vida a dois. Não dá para você conhecer o corpo da pessoa antes de conhecer a pessoa, querido. Faz o caminho certo, tá certo? A igreja é sábia, a igreja é mãe, e a castidade é o maior aliado de um casal que quer, no futuro, se casar. O namoro, aliás, o casamento é um namoro que deu certo. Então, põe castidade no seu namoro, tá bom? Porque, caso contrário, você vai ficar perito no corpo da pessoa, mas não vai saber se ela está feliz daquele dia ou não, tá bom? Então, pensa nisso, tá? Vai ajudar demais você. Isso é PHN, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos conversar com esse casal lindo e vamos lá! Um convite inesperado, vem pra igreja, querido. Essa história poderia ser a história de qualquer um. Vou contar pra você. No pecado já vi, não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era amor, mas não sentia paz.
Na verdade eu buscava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, o povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Escuta essa música. Ele mudou minha vida. Não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos. Se ele não me conduzir, me perco em meus planos. Não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos. Se ele não me conduzir, me perco em meus planos. Só me resta entregar minha vida em tuas mãos, para aceitar o teu querer pra mim. Só me resta entregar minha vida em tuas mãos, para aceitar o teu querer pra mim. O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem ele não sei mais viver. O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem ele não sei mais viver. Escuta de novo. Não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos. Se ele não me conduzir, me perco em meus planos. Só me resta entregar minha vida em tuas mãos, para aceitar o teu querer pra mim. Só me O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem ele não sei mais viver. O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem ele não sei mais viver. O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem ele não sei mais viver, pois ele é tudo em mim. Ele é tudo. O Senhor mudou minha vida, deixa ele mudar a sua vida também, tá bom? Ê, musicão, graças a Deus. O nome dessa música é Mudou Minha Vida, tá bom? Tá lá nas plataformas digitais, tá bom? Pra você conferir. Mudou minha vida. Essa é a história da minha vida. Essa música é a história da minha vida. E Deus pode mudar a sua vida também, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse último bloco tá gostoso demais esse papo, né, padre? Ó, Tá, rapaz. o dica, tempo voa, hein? Ouvimar. Mulheres estão solteiras, estão aí procurando o seu José. Meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Você fez um bilhetinho fazendo um pedido para Deus de um homem que tivesse 3 características. Repete de novo pra gente.
Fala ali para quem está nos acompanhando agora, Deixa eu gravar seja bastante. homem, seja mulher, fala, olha, escreve esse bilhetinho, põe na sua Bíblia. Fala aí, o que você pediu? 3. Eu pedi que fosse uma pessoa da igreja, que me amasse muito e que fosse o pai dos meus filhos de verdade. E assim, é só acreditar, é só confiar, porque Deus faz o impossível. Ah, que lindo, gente. Muitos namoros vão começar. Namoro santo, tá? Muitos namoros vão começar nessa noite. Beleza, padre, tem pergunta aí? Não basta ser namoro, né? Tem que ser namoro santo, Santo, né? Isso que vale a pena. Para Então, ter sentido. Agora- Isso aí. a Vilma, né? Essa Ah, sou pergunta eu, da padre. Vilma Então aqui. vamos lá. Vamos lá, sou eu mesmo. Vamos ver aqui atrás. A pergunta é Gente. sobre a vivência, como a vivência da castidade no namoro fortaleceu vocês no casamento, principalmente quando teve gravidez de risco. Nós ouvimos isso na sua história. Ah, isso é Nós importante mesmo. temos 4 filhos, né? E cada um das gravidezes foi uma mais difícil que a outra. Começou da primeira, primeiro a gente descobriu a gravidez, logo depois veio um descolamento de placenta, com princípio de aborto. E aí a médica chamou a gente, conversou e falou assim: olha, a partir de agora não pode ter mais relações sexuais, porque senão vocês podem provocar um aborto. E Na aí verdade, logo ela usou outro termo. Qual foi o depois. termo? Ela falou, acabou o parquinho. É, Aí eu falei, não é possível, a senhora sabe da minha história, porque eu tinha o parquinho que eu queria levar ela na época do namoro, né? Olha, mas olha que interessante. Deus prepara, porque existe, Sim. os jovens, não pense que você, depois de casado, você não vai ter que viver a castidade. sim. Entendeu? Porque situações assim acontecem. Eu digo isso porque a Sheila também teve, minha esposa, teve também um descolamento de placenta, repouso absoluto, sem Sem relação. Nem- sem Nenhuma relação sexual, 9 meses. Entendeu? Então, quem não está exercitado na vivência da castidade, é nesse passa. momento Que escapa que do muitos casamento. casamentos terminam. Sim. Entendeu? Ou que Então, acontece as traições. exatamente. Então, E olha Deus aí, ó, tinha tá nos vendo? preparado, porque na Exatamente. primeira foram 3 meses, depois foram mais 2. No segundo teve o problema também de descolamento de placenta, né? Ganhava o neném, vinha uns 40 dias, que é a quarentena. Fora que a mulher também fica diferente, né, no tempo, assim, né? Sim, Fica, mais fica. sensível, né? Sim, sim. E aí veio a terceira, e na terceira foi pior ainda, porque a Júlia, eu entrei em trabalho de parto com 2 meses. Então, ela, 2 meses. 2 meses. Aí ela ficou até os 9 meses tentando nascer. Então, a gente não pode ter relação nenhuma a partir dos 2 meses. Então, assim, foi toda uma preparação. Tudo já estava escrito, né? E como Desde foi isso, assim, quando? para nós que somos leigos assim, no assunto? Como que é isso, né? 2 meses? Eu entrei em trabalho de parto. A gente estava num acampamento de casais, né? E aí um dos casais lá na brincadeira, eu fui acordar ele me deu um murro assim, ele era lutador, ele lutava Ele alguma acordou coisa. assustado. E me deu um E aí a murro. reação dele foi acordar batendo. E aí acabou acertando ela. Aí, nisso, eu levei um susto muito grande e uma dor também, né? Porque o maxilar saiu do lugar. E aí, eu entrei em trabalho de parto. Então, provocou, né? Como é que fala? Descolamento da placenta. Isso. E aí, a gente, assim, fiquei com 2 meses de dilatação. Ele dilatou já para nascer a bebê, né? Meu A gente Jesus, correu para o gente. hospital. E aí, foi para segurar ela, foram 7 meses. Meu E aí, para ela nascer no tempinho certo dela, eu sentia dores, né? Uma atrás da outra, eu sentia. Repouso Porque é como se direto. fosse. É, o repouso, né? Como se tivesse mesmo começado o trabalho de parto com 2 centímetros e esperasse ter os 10 centímetros para nascer, né? E aí, tudo isso foi um atrás do outro, porque eu ficava grávida um ano, outro ano eu tinha bebê. Aí, outro ano grávida, então foram um atrás do outro, né? A gente não deu pausa, porque a gente queria ter muitos filhos. E o quarto também veio com vários problemas, o Rafinha. Então, assim, Deus preparou o Renan para viver essa santidade no matrimônio, né? Preparou para que a gente nos conhecesse, né? Então, assim, nada se perdeu. Pelo contrário, a gente ganhou muito, né? Porque a gente sabia como lidar um com o outro, a gente sabia como estar junto, porque era um momento mesmo de abstinência do sexo, mas a gente estava lá, né? Cuidando um do outro, vivendo o matrimônio. E, assim, foram 8 anos da nossa vida em abstinência, pode-se dizer, né? Vivendo uma vida de sexualidade, mas não como a dos outros, né? Não uma vida, né, aberta, porque a gente estava mais preocupado em ter os nossos filhos do que viver o sexo, né? Que é outro tabu que a gente que vale a pena falar, né? Uma coisa é a sexualidade, a vivência da sexualidade. Outra coisa é o sexo. O sexo Sim. faz parte da sexualidade. A sexualidade é tudo algo aquilo mais profundo. é algo mais profundo. Então, o toque,
o cuidado, O a abraço. atenção, o abraço, tudo isso é sexualidade, né? Que você entrega ao seu cônjuge. E aí tem o ato sexual. Então, entendeu? E, aliás, aí vem outra coisa, né? A castidade também não é só No namoro. abstinência sexual. É todo o contexto de uma vivência sadia da sexualidade. Entendeu? Ou seja, no casamento também se vive a castidade. Com certeza, sem dúvida. Né? E as pessoas Então, acham que não, né? Exatamente. E, Então, e o Renan, como foi para você lidar com a abstinência nesse tempo? Foi tranquilo, assim, como a gente viveu 1 ano e 9 meses de castidade, né, no namoro, entre namoro e noivado, então, assim, lógico que eu sentia falta. Eu brincava, na hora que a médica me via, a médica foi a mesma dos 4 filhos, né? E ela toda vez, parece que no primeiro exame da gravidez, ela já olhava para mim e começava a rir. Eu falei, ficar sem o parquinho de novo, sem o parquinho. Ela sempre brincava. Então, assim, e a gente foi acostumando. Então, foi uma coisa, assim, com muita oração, a gente foi conseguindo lidar com essas Antes a coisas. gente rezava o terço, depois nas gravidez a gente aprendeu a rezar o rosário, Foi. né? E hoje, graças a Deus, eu tenho um marido que reza o rosário junto com o Frei Gilson, né? Graças a lindo, toda a que nossa legal. vivência que a gente teve. Então, assim, Deus foi preparando tudo, foi nos ensinando a moldando, viver, sim. né? Hoje eu falo assim, eu tenho muitos amigos, mas o Renan é o meu melhor amigo, Ah, que sabe? lindo, que legal. Além do matrimônio, dessa vivência linda que a gente tem na nossa família, o Renan é meu porto seguro, meu amigo, é aquele que eu posso contar, é quem eu conto meus segredos, é quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que eu ligo, sabe, pode o mundo desabar e eu falo, liga para o meu anjo. Então, ele é o meu anjo. Independente da situação, Deus colocou ele para cuidar de mim. Sabe, quando eu fiz aqueles 3 pedidos lá, Deus falou assim, você merece uma pessoa especial. E ele me deu o Renan. que lindo, gente. Ó, eu tenho um negócio aqui, ó. Ai. Ô, Cleuber, faz um fundinho aqui que isso aqui merece. Olha isso aqui, gente. A gente queria ter trago eles, né? Mas, Ah, assim, sim. tem questão da escola, da faculdade. Explica a foto aqui pra mim, viu, Aí- Marina? Vamos lá. Deixa eu Aqui. falar, amor. Pode? Nós dois ali, eu e ele. Ali é o nosso Isso filho mais aqui, velho. vocês dois? É, a nossa Isso. filha mais velha. A filha mais velha. Não, essa daqui. Essa aqui. Essa menorzinha. Essa é a Rejane. Hoje ela não é mais guardiã, ela é ministra da Eucaristia também junto com a gente. Que legal. Ela é a ministra da Eucaristia mais nova da Arquidiocese de Brasília, ganhou de presente do nosso pároco. Tem 19 anos. Tem 19 anos. E para nosso presente, a gente já deu várias palestras em encontros de jovens sobre castidade e ela escutou muito. E pelo nosso testemunho, ela decidiu sozinha, não foi cobrança nossa, a viver a castidade. Esse é o namorado dela. É um ela tem cerimoniário. mais de 3 anos de namoro e vive a castidade com ele. Que lindo. Tem o Ryanzinho ali atrás. Aqui. Ele tem 17 anos, ele é cerimoniário, é o coordenador do cerimoniário da nossa paróquia. Ano passado ele estava no discernimento vocacional. Com 3 encontros, ele decidiu dar uma paradinha, porque as meninas estavam em cima dele, né, amor? Aí ele decidiu, falou pra gente que ia dar uma parada, e a gente aceitou, porque ele ainda é novo, né? Eu acho que ele tem que viver o tempo que Deus der para ele, mas, assim, é uma pessoa totalmente entregue ao serviço da igreja, serve ao altar. Aqui é a Juju, é a Rafaela, é uma menina linda, maravilhosa. Gente, o sorriso lindo delas, né? Olha que Lindos, lindas. são Aqui a felizes Juju. demais. A Juju é aquela criança que cuida de todo mundo, é aquela menina amável, que quem chega perto é apaixonado por ela. Legal. Ela é guardiã e também estava no discernimento, né, para ir para um convento. Só que ela deu uma pausa também agora e quem sabe volta, né? Logo mais. E aqui tem um Rafinho. O Rafinho, a gente sabe que a vocação dele vai ser o matrimônio, né, amor? É um jogador de futebol, então não tem como ser padre. É um menino lindo, maravilhoso, parece um anjo desde de pequeno. O Rafinha, quando eu descobri a gravidez dele, eu tive um diagnóstico de câncer no colo do útero e já estava no estágio 4. A médica falou, Vilma, agora é só começar as quimioterapias, não tem outro jeito. E aí eu demorei a fazer os exames, eu confiei em Deus, falei, Deus, o Senhor sabe, eu tenho 3 filhos pequenos e eu não quero ir agora. E aí eu demorei 1 mês e meio, quando eu fui fazer o exame, o Rafinha tinha 15 dias no meu útero. E aí o médico falou, você não tem nada nesse útero, só tem aquilo ali. Aí ele colocou o coraçãozinho dele batendo. Meu Deus. Aí o nome dele é Rafael, o anjo que cura.
E a minha família, assim, E aqui a gente tem um a padre gente, Sérgio. essa daqui é a nossa família e junto com ela nosso pároco, É uma nosso padre família- Sérgio Luiz. Dá para ver aqui uma família de igreja, uma Linda. família cristã, filhos lindos. E além disso, Vilma e Renan, vocês fazem um trabalho de acolhimento. Acolhimento familiar. Explique isso aí para mim também, porque aqui já a família já é algo lindo, né? Já emociona a gente. Agora, que trabalho de acolhimento é esse que vocês A fazem? gente sempre viveu em comunidade, né? Desde quando a gente namorava, a gente vivia em comunidade. E aí a gente percebeu assim, depois de muito tempo, a gente tem que estender tudo que a gente sente dentro de casa, né? A gente tem que fazer com que outras pessoas sintam isso aqui. Né? A gente sempre foi de levar jovens para nossa casa, crianças, e aí a gente queria adotar. E para adotar estava demorando muito, né? A fila está muito grande. E aí a gente decidiu apadrinhar. E nesse processo de conhecer o apadrinhamento, a gente conheceu a Família Acolhedora, que é um projeto lindo, faz parte do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um É um projeto acolhimento. social. É um Isso, projeto, do governo. Olha que faz parte interessante. do ECA. Junto E aí, em com a Vara alguns da Infância e Juventude. em Sim. alguns estados, quem cuida é o próprio governo. No nosso estado, quem cuida é uma ONG. Foi contratada pelo governo e faz esse trabalho. E aí nós somos famílias que acolhemos as crianças que estão em estado de vulnerabilidade, né? Crianças que foram retiradas da família por alguma situação de risco, ou bebês que foram feitas entregas voluntárias. Hoje a gente tem um bebê de 3 meses que mora com a gente. Ele foi entregue no hospital. A mãe deixou ele lá, a gente acolheu ele com 15 dias. Tem 3 meses e 15 dias que ele está conosco. E temos um rapazinho de 5 anos, que também estava numa situação de risco, foi recolhido, já estava sendo acolhido, e por algumas situações assim que a família acolhedora estava vivenciando, a gente recebeu ele. Tem 1 mês que ele está conosco. E aí a gente está transmitindo para eles um pouquinho do que é família, do que é estar naquele lar, né? Então, assim, é um trabalho lindo, né? De dividir o amor que nós temos com alguém que a gente não conhecia, E né? as crianças falam o que desse trabalho? Eles são São apaixonados. apaixonados. Sério? Eles doam. Hoje mesmo a gente veio viajar, a gente está viajando tem 4 dias, né? E eles estão lá com as crianças. Então, assim, temos a mais velha, que tem já 19 anos, né? Então, assim, ela fica responsável e eles estão lá com eles. E, assim, são apaixonados, né? E aí eu lembro muito do que Jesus disse: se a gente fizer aqueles pequeninos, a gente vai estar fazendo a ele, né? E é o nosso gesto. É um Que pouquinho lindo. do que a gente pode dar, né? Eu falo muito nos testemunhos, assim, que eu vivi o inferno na minha infância. E hoje eu vivo o céu. E se eu amo viver aquilo, eu tenho que partilhar com alguém, né? E são com eles. E ensina muito a gente e ensina também as crianças, né? Porque eu acho que com tudo que as crianças viveram com a gente sempre dentro da igreja, por toda a caminhada, e agora com essa oportunidade deles estarem acolhendo, eles vão ser pessoas diferentes, com mais amor para dar, mais caridade, um olhar diferente ao outro que está precisando. Então, assim, a gente acaba achando que a gente está ajudando aquelas crianças, mas eu acho que eles ajudam muito mais a gente a ser mais humanos, a abrir mais o coração, a se doar. Então, é um projeto lindo, é muito bacana e a gente pretende ficar nele um tempo e depois a gente pretende vir para adoção também para que a gente consiga dar amor Aumentar e a carinho família, né? e aumentar a família. Que eu sempre quis uma família grande, a gente parou nos 4. E aí a gente vai ter mais. Mas a gente quer partilhar, assim, convidar você, família, que quer ser família acolhedora. É um gesto lindo. Você pode doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu carinho para aquele que não tem. Aquele que está ali abandonado e que muitas vezes vão estar num abrigo e não tem o mesmo apoio, o mesmo acolhimento de estar numa família. Então, se você tem um tempo, se você tem uma família, vai lá, se inscreve. Família, em Brasília, Família Acolhedora DF. Mas se você está no outro estado, procure. Faz parte da Vara da Infância, do ECA. E é muito importante a gente doar um pouquinho do que a gente tem. Que lindo. História da salvação, né? Você falava da história. O Peter, agora há pouco, falou que nós não devemos desvalorizar, né, os acontecimentos da nossa história, os bons e os ruins. Então, você começou esse programa lá no primeiro bloco, falava daquela experiência tão difícil, né, na sua casa. O seu esposo teve um papel importante. E como a história de salvação, agora você utiliza
essa mesma história para tocar na história de outras pessoas, né? De crianças ali necessitadas, carentes, que talvez estejam vivendo dores maiores do que a sua, né? Naquele período. E aí você olha, né, para a sua dor e fala, nossa, eu Como? posso oferecer mais daquilo que eu não tive, do que faltou em mim, agora eu posso oferecer para outro. Por isso que a gente ouve, às vezes, quando se fala da história de salvação, que é morada do mistério, né? Que o mistério da ação de Deus em nossa vida, às vezes nós não conseguimos Não descrever, tem explicação. nem dizer, né? Sim. Aqui nós estamos em um programa de entrevista, mas eu sei que aquilo que você viveu profundamente aí no seu coração, as palavras esvaziam, né? Você não consegue expressar totalmente o que é a ação de Deus, né, Espírito? E é bonito isso que o Sim. senhor fala, padre, porque quando a gente coloca Deus na nossa história, vou falar isso pra você, tá? Depois a gente vai fazer um corte, vai colocar no Instagram isso que eu vou dizer. Presta atenção nisso. Anota. Guarda no seu coração isso que eu vou dizer pra você. Quando nós colocamos Deus na nossa história, a nossa história se torna uma história de salvação. Interessante que o termo não é história da minha salvação, é uma história de salvação. Por quê? Porque essa história de salvação não é uma salvação só para mim. A minha história com Deus é uma história de salvação para quem a conhece, sem desprezar absolutamente nada do que passou, mas valorizando a presença de Deus que transformou tudo. E se transformou tudo na minha vida, pode transformar tudo também na vida de alguém. Então, a sua história com Deus se torna uma história de salvação. Sim. Guarda isso. Eu até queria colocar uma situação assim, quando eu coloquei no início que minha mãe não fez parte da minha história, né? Hoje minha mãe participa da minha vida, né? Foi no meu matrimônio e assim, hoje é uma avó assim apaixonada pelos netos, né? Hoje ela tem um outro olhar para a família, né? Para a questão da família, assim, em volta, né? O que tivemos que mudar, a gente mudou muita coisa, né? O nosso testemunho fez muita diferença. Então a gente convida as famílias a mudarem o rumo. Se tem algo errado, aquilo que você acha que atrapalha a sua vida hoje, busca o que é certo. Busca Jesus. Ele pode mudar toda a sua história. Muitos sofrimentos que a gente vive hoje são as nossas escolhas. Então faz uma escolha diferente. Busque o Senhor. Decisão, né, padre? Decisão. Tome uma Pra decisão. sempre. Que lindo. Quanto tempo de casado? 21 anos. Valeu a pena tudo? Ave Maria, faria tudo novamente. Foi lindo. Toda a mudança, tudo radical, assim, do preto pro branco. E ver a minha família hoje, eu só falta entrar no céu com eles. O resto. Que legal. Renan, valeu a pena largar todas para ficar com uma? Valeu. E não foi somente uma, foi a mulher, né? Porque depois de tanto ficar escolhendo e ficar procurando em várias, Deus tinha um propósito. E tinha que ser uma mulher diferente, que era a Vilma. Igual eu falei, e eu repito isso pra você que tá namorando e que tá deixando o seu namorado lhe usar, você só vai ser mais uma. É difícil falar isso, mas é a pura realidade. E se a Vilma não tivesse sido forte o suficiente com relação à castidade, ela teria sido mais uma, a gente não estaria aqui hoje com essa história linda e com esse prazer imenso de... Eu olho ali para trás e fico olhando eu ali, menino. Olhando a palestra do Dunga aqui, decidindo mudar de vida e ver que 23 anos depois você volta para o mesmo lugar e a gente tem isso aqui, ó. Que para mim é a maior bênção e a maior felicidade da minha vida. Então a gente fez questão, queria muito que os meninos tivessem vindo, mas não deu, quem sabe uma próxima oportunidade. E essa foto remete muito, a gente tem um quadro grandão que fica na nossa sala pra gente lembrar que a nossa origem tá aqui, que tem Jesus Cristo. O Padre Sérgio, que é um padre, é um pai, é um diretor espiritual, é muito presente na nossa casa e na nossa vida. São 15 anos na nossa paróquia, pegou os meninos no colo, sabe da história de todos e assim, nos ajuda muito. É muito importante a gente estar com Deus e com pessoas que nos levam a Deus, né?
Então, assim, hoje eu me sinto o homem mais feliz da vida. Posso falar sinceramente que eu me sinto o homem mais feliz da vida. Eu não vou falar mais nada, é só o senhor dar a benção, padre. Porque que experiência linda que nós tivemos essa noite de família, padre. E hoje, de maneira muito especial, sobre os casais que se decidiram viver em santidade, viver o namoro santo, mas também de modo mais especial ainda sobre as famílias que nasceram pelo desejo de santidade deste método PHN, em contato com o Carisma Canção Nova também. Pedimos a graça de Deus para que vocês perseverem e gerem muitos frutos santos para esta sociedade. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vilma, Renan, obrigado. Que história linda. Muito obrigado mesmo. Viu? Deus abençoe. abençoe vocês. Foi maravilhoso conhecer mais um pouquinho a história. Opa, a gente tá se cumprimentando aqui. Obrigada, Pai. Obrigado, família. Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, se o nosso bom Deus quiser, viu? Simbora. Pare hoje. Para de fugir de Deus. Pare hoje de tentar fugir de Deus. Entrega a Ele tudo que você sofreu. É vida nova o que Ele quer te dar. Você não veio a este mundo pra pecar. Começa a luta, mas eu posso garantir a cada lágrima o Senhor